Bom, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso IG da UFSB Extensão. Vamos esperando as pessoas chegarem. Eu sou Izzy Duque, técnica administrativa da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias da PROEX. Essa é a série de lives Salve Mestre, Salve Mestra, o nosso espaço virtual para reflexões no que diz respeito à pluralidade epistemológica, o reconhecimento da diversidade e polissemia de conhecimentos, saberes e fazeres dos povos e comunidades tradicionais, considerando também os territórios como espaços formativos. E é com muita alegria que recebemos o nosso convidado e o público que nos acompanha hoje. Vamos chamar aqui só um minuto. Nosso querido professor Rafa já está aqui. Nós vamos chamar. Vamos receber aqui, gente, o professor Rafael Guimarães. Já recebeu a solicitação. Estamos aqui com o professor Rafa Guimarães, artista, produtor cultural, psicólogo, ativista. O professor Rafael é docente dos programas de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais, aqui na UFSB, no programa de pós-graduação em Economia na UFBA e no programa de pós-graduação em Psicologia na Unesp. Professor Rafa, é uma honra tê-lo conosco e eu passo a palavra agora para você se apresentar para esse público que já está aí chegando e nos acompanhando no chat. Oi, Izzy, tudo Oi, bem? Izzy, tudo bem? Tudo bem. Acho que é um momento muito especial, porque a gente vai falar um pouco sobre o curso novo de produção cultural, né? E estamos aí. Estou esperando aí as suas questões e da galera que está nos acompanhando. Massa. Bom, o professor Rafa, gente, ele também é coordenador, né, do grupo de trabalho de criação do curso de bacharelado em produção cultural da UFSB. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre esse processo, porque a gente sabe, Rafa, que desde o início da UFSB você vem sendo uma referência no diálogo permanente com os territórios que, né, abrangem a nossa universidade e em especial o Litoral Sul, né, dialogando saberes com agentes, atores e gestores culturais das comunidades. Então, conta aí pra gente como foi, como tem sido essa construção comunitária do nosso curso de bacharelado em produção cultural da UFSB. Izzy, é uma felicidade, assim, falar desse curso, né? Porque ele enfim, ele foi construído a muitas mãos, né? Bom, eu desde que eu cheguei na UFSB em 2014, eu estava já era produtor cultural, né? Já tinha meu processo artístico, já era produtor cultural e estava enfim, conectado com essas questões, né? Mas quando eu chego na UFSB, eu percebo, assim, começo a participar de algumas reuniões no início da universidade. Na época, o professor Khalid era o decano, né, do Centro de Formações em Tecnociências e Inovação, isso em 2014. E aí eu começo a participar de algumas reuniões, ele me convida para algumas reuniões na comunidade, que eu ainda não conhecia, e eu digo para ele, né, que eu tenho essa perspectiva, ele me diz, olha, eu estou fazendo reuniões com várias comunidades e gostaria que você também participasse. Né? Aí eu começo a participar dessas reuniões e começo a encontrar artistas, né? Produtores culturais, enfim, gente das comunidades tradicionais que esperavam muito que o campus de Itabuna tivesse um centro de artes, que foi assim que antes de começar a universidade, nas audiências públicas e também nos primeiros documentos da universidade, estava dizendo que dizia, né, ali que haveria um centro de artes em Itabuna.
Só que quando a universidade começa, em 2013, o Centro de Artes muda para Porto Seguro, né? Então, havia um sentimento, assim, meio que um certo tipo de orfandade, né? Olha, essa Universidade Federal está vindo aí, vai, enfim, trazer, né, esse espaço de formação para tantos artistas. O Litoral Sul da Bahia, como você sabe melhor do que eu, tem uma história, né? E muitos coletivos, muitos escritores, muitas escritoras, poetas, musicistas, enfim, né? Pessoal, histórias de grupos, coletivos de teatro de muito tempo, né? Atrizes, atores, gente que saiu do sul da Bahia também. Então, havia essa espera, né? E então, nesse momento, eu começo a fazer uma pesquisa inicialmente informal com essas pessoas, né? E também juntamente com outros colegas, né? O professor Felipe, na época, a professora Cíntia, que também chegaram na mesma época que eu, a gente começou a organizar, então, um mapeamento dessas artistas, das comunidades tradicionais, da cultura da região. E a gente foi construindo, assim, como é que a gente poderia responder, né, em Itabuna a essas demandas, né? E uma coisa que eu percebi, fui percebendo com o tempo, com o contato com as pessoas, e depois com um estudo muito importante do Elie Isidro, que é do TPI. Eu fui banca até no mestrado dele, na economia, na UESC. Ele estudou os empreendimentos da economia criativa da região. E uma das coisas que chama a atenção é que assim, a gente tem uma potência artística, uma potência cultural muito grande, mas o acesso a recursos, a financiamento, o acesso à divulgação, está muito aquém do que, na verdade, a produção tem de potência artística e cultural. Né? Então, nesse sentido, eu comecei, então, né, a gente começou, eu, Felipe e Cíntia inicialmente, depois outras pessoas foram se incorporando, a gente foi começando a formatar, né, esse curso. Não foi um processo fácil, porque demorou vamos dizer, uns 5 anos, porque havia uma visão anterior da universidade que Itabuna era um campus das engenharias, então que não havia espaço mais para isso. Então a gente foi fazendo, né, esse embate, não só internamente, mas a gente também entendeu, já que é para responder a demanda da comunidade, a gente se conectou com artistas, produtores culturais, conselhos municipais de cultura, gestores culturais, para construir um projeto pedagógico com apoio da comunidade. Então, eu acho que também é inédito esse curso dentro da UFSB, pelo menos até onde eu saiba, não sei de cursos que vêm depois deste, né, os próximos, mas até os que foram aprovados até o momento, não tem nenhum curso que tenha essa demanda explicitamente posta no processo de criação. Então, no processo de criação de produção cultural, a gente tem o apoio comunitário de empreendedores, de gente, artistas, de comunidades tradicionais, da comunidade. Então, a gente vai, né, propor finalmente, né, conseguir formatar. Primeiro a gente fez uma primeira tentativa em 2018 para 2019, infelizmente não logramos êxito, depois fomos nos articulando de novo, né, com os movimentos sociais, e a gente então propõe esse curso. É mais ou menos assim, tentei resumir essa história. Muito bom ir ouvindo, Rafa, assim, porque essa coordenação, ela surge também, né, com essa proposta de fortalecer essa reflexão da gente se referenciar no território, né? Então, a coordenação de culturas populares e relações comunitárias, ela quer dialogar justamente com todas essas experiências que já existem na UFSB, de diálogo epistêmico, dessa referência, né, como você cita na história da pesquisa e do contato direto, de estar recebendo a base, né, a base fundamental, a base de fundamentação, né, ela vem
do estudo, lógico, da pesquisa, mas também que se compreende como base teórica, né, da construção desse curso, os atores regionais, né, o território, a produção da pesquisa do território, seja ela via universidade, seja ela via as instituições, as ONGs, as fundações que você esteve em contato aí. Então, para nós é muito rico estar ouvindo aqui toda essa experiência do curso, porque é justamente essa energia, mas também esse exemplo, né, de como seguir caminhos institucionais que legitimem o território, que de fato traga a ciência, né, da africana, indígena e não e de todos os outros povos não brancos para as bases da universidade, né? E construir um curso levando em consideração toda essa construção de anos que você falou aí resumidamente com a gente, realmente um desses caminhos que a gente quer como exemplo aqui. Então, assim, falando um pouco da estrutura, né, do curso, eu gostaria que você falasse para a gente, conceituasse brevemente, né, o que são as tecnologias sociais e como esse e os outros eixos do curso diferenciam e posicionam, né, o nosso curso de bacharelado em produção cultural da UFSB no debate da pluriepistemologia e nesse debate da formação de profissionais territorialmente referenciados. Legal. Legal. Eu vou responder de um jeito um pouco Um pouco diferente, diferente, só para só falar o para seguinte. falar Então, o a gente seguinte, só então, a gente tem só tem só existem bacharelados, só três existem bacharelados em três produção bacharelados em cultural no produção Brasil. cultural no Né? A Brasil. gente tem Né? A tem gente tem tecnólogos em produção tecnólogos em cultural, produção e o cultural nosso e curso, a o gente nosso tomou curso, a essa gente decisão tomou também essa de não decisão ser um também de não tecnólogo e ser um ser tecnólogo e um ser curso de um curso bacharelado. de Né? bacharelado, né? Pela estrutura Pela dele estrutura e pela dele e pela necessidade que a necessidade região que tem. a região Né? tem. Né? Então, Então, os outros dois os cursos que outros dois existem no cursos que Brasil existem no é da Brasil Federal da Fluminense Federal Fluminense e da Federal e da da Bahia. Federal da Bahia. Veja, o da Federal Veja, o da Fluminense é em Federal Fluminense é Niterói em e o da Niterói Federal e da o da Bahia Federal da é em Bahia Salvador. Ou é em seja, Salvador. Ou mesmo seja, mesmo Niterói é uma Niterói cidade é uma ao cidade lado do Rio de ao Janeiro, né, lado do uma Rio de Janeiro, capital, né, uma e capital, Salvador é uma e capital. Salvador é Então, uma capital. Então, nisso, o nosso curso nisso, já o é nosso curso já diferente é dos diferente demais, dos né, demais, porque ele já tem que né? Porque ele já pensar tem que outro pensar jeito de outro curso. A gente jeito não de curso. A podia. gente não podia. Ainda assim, os dois Ainda assim, cursos os são dois bem cursos são diferentes bem entre si. diferentes entre O si. curso O curso de Niterói, de da Federal Niterói, da Fluminense, Federal ele é muito Fluminense, ligado ele ao é muito Centro de ligado ao Artes. Centro de Então, ele Artes. é muito Então, ele ligado é para a muito ligado produção, para a produção, efetivamente, das efetivamente, das linguagens, vamos dizer, das linguagens, vamos linguagens dizer, das artísticas linguagens mais artísticas mais tradicionais, vamos dizer assim. tradicionais, vamos dizer assim. Música, Música, teatro, dança, teatro, dança, teatro, dança e artes teatro, visuais, dança e né? artes visuais, Então, né? ele está mais Então, ele está voltado para mais isso. O voltado para curso isso. O curso da UFBA, da ele é da UFBA, Faculdade de ele é da Faculdade Comunicação. de Comunicação. E ele tem uma E ele pegada tem uma mais para pegada gestão mais para gestão cultural, cultural, mais ligado nas mais ligado políticas nas de gestão. políticas de gestão. O nosso O curso, nosso primeiro, curso, como primeiro, como historicamente historicamente a gente a gente vem vem a gente vem a gente historicamente vem num outro historicamente momento, num né? outro momento, né? A gente A abarca gente essas abarca duas essas questões. duas questões. E E além disso, além disso, aí a gente aí a está num gente está território num que a gente está território que a gente está reconhecendo, e aí eu acho que isso é reconhecendo, e aí eu importante, não acho é que só isso é importante, não é conhecendo o só território, é conhecendo o território, é reconhecendo, né? reconhecendo. Então, é Então, é reconhecer esses reconhecer esses fazeres, essa fazeres, essa história, e história, essas artistas, essas esses artistas, esses artistas, essas artistas, essas comunidades, essas comunidades, organizações essas não organizações governamentais. não Então, a gente governamentais. pensa Então, um a gente curso pensa um que é curso um curso que é um curso que está que pensando a está cultura de uma pensando a maneira cultura de uma maneira bastante ampla, bastante ampla, né? né? Ou seja, não Ou é seja, voltado não é só para o voltado fazer só para o fazer artístico e artístico também não é e também voltado não é para a voltado para a gestão em gestão si, em né? Para a si, gestão né? Para a gestão cultural cultural pública, né? pública, né? Ou de Ou grandes de instituições. grandes Ele não é um instituições. curso Ele para não é um formar curso só para para formar instituições. só Então para a gente instituições. abarca Então a essas gente duas abarca coisas, essas né? duas coisas. E aí entra a E ideia da aí entra a tecnologia ideia da social, quer dizer, a tecnologia social, quer criação de dizer, a criação de tecnologias tecnologias para para mudar, mudar, transformar, transformar, pensar pensar
à sociedade, né? sociedade. Então, a partir daí. Aí o curso ele tem três eixos. Então, é o eixo de tecnologia social. Por quê? Porque a cultura também se dá em espaços que são não necessariamente espaços só de cultura. A gente tem uma característica na região, que a gente tem muitas organizações não governamentais que trabalham com educação e cultura, com saúde e cultura, né? Com assistência e cultura. Então, a gente precisa ter uma produção cultural que relacione essas questões, né? Então, isso é um diferencial que os outros dois cursos, por exemplo, não têm. O eixo de tecnologias do espetáculo, que é mais voltado para a parte espetacular. E aí, quando eu estou falando de espetacular, não é só um espetáculo de música, o palco. A gente está falando também das atividades culturais tradicionais, né? Então, a capoeira, o terreiro, o bloco de afoxé, a festa cigana, os festivais, né, dos povos indígenas, enfim, tudo isso. A gente pode contribuir, né, qualificar pessoas que estão ligadas às comunidades para que qualifiquem a produção. Porque a gente também eu percebi, né, nessas pesquisas, e a pesquisa do Eli é muito presente nesse sentido, de mostrar como é complicado que artistas, às vezes, no Litoral Sul, têm que lidar com todas as outras questões da produção. Então a gente tem, né, acaba ficando muito aquém ter que lidar com tudo. Você tem que lidar com compor, tocar, divulgar, fazer o design gráfico. Então, tudo isso é uma logística de produção difícil. Então, esse é o nosso, né? Acho que a gente está numa universidade pública e a gente tem esse dever, essa missão de qualificar esses saberes, né? Qualificar no sentido de troca mesmo, né? Trocar aquilo que a gente pode trocar e aprender também, né? Para a gente pensar a produção específica para esse lugar. Então, acho que... e o terceiro eixo, que eu falei, que é o eixo da gestão cultural. Né? Então, também a gente envolve a gestão de instituições, de ONGs e a gestão pública. Né? Envolve financiamento, orçamento, busca por recursos, né? Formatação de projetos, também o curso tem essa perspectiva. Rafa, falando um pouco mais, né, sobre essa construção comunitária, porque eu acho muito interessante que você marca bastante isso, né, nas mesas que a gente assiste, nos espaços que a gente já pôde discutir sobre o curso, né, que é uma construção comunitária. Eu queria que você falasse um pouco pra gente dessas ferramentas, né? Você falou da pesquisa que você teve acesso de Eli, mas eu sei também que teve um abaixo-assinado, não foi? Ou algo parecido. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, assim, dessas ferramentas que você utilizou para aproximar, né? Fazer essa comunidade se sentir parte, de verdade sendo parte, acolhendo como, né, os encaminhamentos, como foram as formas de acolhimento das demandas, encaminhamentos, como se deu, assim, foi uma comissão mista? Fala um pouco pra gente sobre esses caminhos institucionais. Izzy, quando eu falo, o áudio está dando eco. Eu acho que seria bom você desligar o microfone na hora que eu tô... Eu consigo desligar aqui? Olha, eu já não sei te dizer. É porque eu uso fone para isso. Eu não tenho fones, mas me digam aí, se estiver embolando o áudio, a gente pode... É porque eu falo e dá um eco. Mas é porque como sai o meu volume aqui, o seu microfone capta ele de volta e aí Entendi. ele fica dando eco. Como é que tá pra vocês, gente? Tá embolando eco tá dando eco pra vocês aí também? Avisa pra gente. Se vocês estiverem ouvindo legal, eu tô ouvindo você bem, Rafa, sem eco. Bom,
Bom, vamos tentar de novo. Melhorou? Tá perfeito. Bom, eu escuto eco. Mas enfim, então eu tiro o fone só para não me atrapalhar. O que... Esses mecanismos, Olha aí, ó, né? tem gente falando que tá ouvindo eco. Estão ouvindo eco, né? A gente pode... Será que se a gente sair É o seu e retornar... microfone mesmo que tá dando eco. Pra mim aqui tá perfeito e não tem como desligar o microfone no Insta. Aí eu não sei como eu faço. Porque eu não tenho fone. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu não vou ter um fone pra colocar. Mas... Desde o início tá dando esse eco, gente? Tá, desde o início. Eu achei que era uma coisa do meu fone, mas não é. Eu vi que as pessoas escreveram aí. Eu não sei como eu resolvo essa situação. Tá certo. Vamos tentando. Então, você tinha me perguntado, você pode repetir? Desses mecanismos, assim, como foi que efetivou o caminho de diálogo, né, com a comunidade? Você falou que teve uma pesquisa que você teve acesso do Eli, mas a gente sabe também que teve um abaixo-assinado. Como foi dentro da universidade, se foi criada alguma comissão mista? Quando eu falo mista, assim, com comunidade interna e externa. Se o Conselho Estratégico Social está no meio disso. Conta pra gente como foi. Esses mecanismos institucionais. Então, na verdade, assim, a gente começou com uma comissão interna, mas a gente fez contato com vários conselhos, coletivos, comunidades, e aí a gente foi apresentando o projeto, né? Ou a ideia do curso, pelo menos as linhas gerais do curso, e a gente foi apresentando e foi recebendo contribuições. Então, na verdade, a própria comissão interna, ela foi entrando em contato com os atores, as atrizes do município e da região, do litoral sul todo. A gente foi entrando em contato e foi recebendo contribuições. E aí as pessoas foram também enviando manifestações de apoio ao curso. Então, eu fiz a apresentação do curso algumas vezes. E eu também contei muito com a ajuda, né, de algumas pessoas que são nossas alunas, alunos, gente que a gente conhece, que foram também fazendo as articulações dos conselhos, com os gestores culturais e tudo mais. Então, na verdade, a coisa foi assim, a comissão foi interna, mas a gente se comunicou com a comunidade. Legal. Entendi. É um caminho muito interessante porque pulveriza essa responsabilidade na comissão inteira, né? Desse diálogo externo e trazer para dentro da comunidade interna, né? Essa contribuição. Então, é muito bom a gente ir ouvindo essas experiências, Rafa, porque a gente tem aí vários desafios ainda, né, dentro da universidade e eu acho que é um time muito bom a criação da coordenação de culturas populares, agora que o curso de produção cultural também vai começar. Então, a gente tem aí muito chão, né, para construir as políticas de culturas da UFSB. Então, pegar toda essa experiência de diálogo, de construção de uma comissão que ou tenha a presença, né, da comunidade externa ou esteja garantida a esses encaminhamentos externos, né, como vocês garantiram dentro dessa comissão de criação do curso de bacharelado em produção cultural. Então, é muito valioso estar aqui conversando isso. Vou continuar, né, nessa linha desses diálogos que você já se propõe e é uma das nossas referências aqui dentro da UFSB de garantir que esse diálogo realmente aconteça com o nosso território, né?
Eu gostaria que você falasse, né, um pouco dessa última construção que a gente está vendo aí, que é a construção da pré-conferência e da Conferência Territorial de Cultura, né, do Litoral Sul. Então, falar um pouco assim do que é esse espaço nesse momento que a gente está vivendo, né? Como qual a relevância estratégica, né, de uma conferência territorial nesse momento, e uma chamada mesmo para a sociedade civil, para a comunidade interna da UFSB também participar dessa conferência, para os artistas e agentes também, né, do nosso território. Então, falar um pouco desse processo da construção da conferência e sobre a relevância estratégica. Eu acho que desde quando começou esse governo, né, a gente está vendo, claro, isso vem de 2 anos antes, né, desde o golpe, mas nos últimos, desde do início, né, de 2019, a gente está vendo efetivamente um sucateamento da cultura no país, né? Então, não é só assim, o Ministério da Cultura foi fechado. Além disso, tem uma série de outras questões, né? As políticas culturais, o Plano Nacional de Cultura, né? O Fundo Nacional de Cultura, tudo isso vem sendo, né, sucateado. Então, são coisas que estão previstas em leis, mas que estão sendo, enfim, manipuladas a fim de pensar uma perspectiva de cultura bastante conservadora, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, que era a estruturação dos conselhos, a estruturação do Fundo Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, né, do Plano Nacional de Cultura, que tinha muita participação não só de artistas, mas da cultura de uma maneira geral, né? Então, desde a época do ministro Gilberto Gil, a gente teve um entendimento mais amplo de cultura, né? De incorporação, na verdade, não de incorporação, mas de reconhecimento da pluralidade cultural do Brasil, né? Então, isso vem mudando ao longo do tempo. Com todas as críticas que a gente possa ter aos governos do PT, mas a gente teve isso porque teve gente da luta que esteve aí, né, trabalhando essas questões. Então, é tudo isso, né? E aí, acho que a gente está vendo isso, que está acontecendo com a Fundação Palmares, o que tem acontecido com a Funarte, o que aconteceu com o Ministério da Cultura, o que tem acontecido com todas as políticas culturais. E aí isso se desdobra para as políticas estaduais e municipais, né? Então, quer dizer, não é só o acesso ao recurso, mas a visão de cultura, né, que o país tem. Então, nesse momento, no momento anterior, a gente teve, dentro do Sistema Nacional de Cultura, a criação das conferências populares, conferências municipais, territoriais, estaduais de cultura, né, que eram chamadas pelo poder público, mas com a participação massiva da sociedade civil. O que aconteceu é que desde que esse governo começou, não teve nenhuma conferência, quer dizer, eles não estão cumprindo com o que está no Plano Nacional de Cultura, o que está no Sistema Nacional de Cultura, não estão seguindo o que deveria ser seguido minimamente, que era ouvir a sociedade sobre o que ela quer sobre aquilo. Então, nesse sentido, o nosso território, né, não só o nosso território, mas a Bahia toda está se movimentando, vários territórios, né, estão se movimentando para construirmos, então, conferências, que são conferências populares de cultura. Então, essas conferências, elas não estão sendo puxadas pelo... Quer dizer, não está saindo um edital com data, como era, né, organizado desde o poder público, que sistematizava isso, no sentido de possibilitar que ela acontecesse.
Ao contrário, a gente está tendo uma mobilização que é uma mobilização de artistas, de agentes culturais, de comunidades tradicionais para construir a conferência. Então, nesse momento, a gente tem que mostrar, né, a nossa força e mostrar o nosso posicionamento em relação ao que está acontecendo. Então, nesse sentido, o Litoral Sul vai fazer amanhã, às 9 da manhã, a pré-conferência de cultura, pois acho que a Izzy pode divulgar os dados para quem quiser participar. É aberta, é livre, é popular e é do nosso território. Então, as pessoas vai ser só pela manhã, vão ter algumas falas no sentido de entender o que vai ser discutido, quer dizer, alguns temas que serão discutidos mais profundamente na Conferência Popular de Cultura do Litoral Sul, que vai ser no dia 8 de outubro, né, que daí vai ser a conferência. E lá a gente vai se reunir entre todas as pessoas que lá estiverem, vamos discutir 4 eixos, né, de assuntos que discutimos já, então já organizando tem um tempo isso, né? E aí vamos redigir, né, documentos, posicionamentos do nosso território para depois uma conferência popular estadual e que isso possa ir reverberando, né? Porque daí a gente não está só primeiro que é um espaço para cobrar, né, do poder público ações em relação ao Plano Nacional de Cultura, mas também em relação aos nossos encontros. É um espaço também da gente se reconhecer, né? Como artistas, como produtores culturais, como pessoas ligadas às comunidades tradicionais, que força nós temos e como que a gente pode construir, né, politicamente aí maneiras de enfrentamento. Não que essas maneiras já não estejam sendo construídas, mas se conhecer, se reconhecer é muito importante. Então, na última reunião que a gente teve, por exemplo, tinha já gente participando de município muito pequeno, como Santa Luzia, né? Então a gente está vendo, quer dizer, tem cultura em toda parte, né? Então as pessoas esse sentimento de participação mesmo que a pré-conferência e a conferência estão propondo, né? E o curso de produção cultural está entrando como parceiro no sentido de ajudar a fomentar o debate, organizar, né? Quem está organizando, quem está mais à frente é o fórum, né? De agentes culturais do Litoral Sul, o FAEG Sul, né? Eles que estão à frente assim, da organização, porque eles já têm uma estrutura. O que é o fórum? O fórum é também um conjunto de pessoas, de artistas, produtores culturais, gente das comunidades tradicionais de vários municípios do nosso território. Ele já é uma coisa plural. Mas agora, na conferência, a gente tem mais pluralidade com outras instituições, outras artistas, coletivos, comunidades, artistas independentes, enfim, gente que queira somar aí para a gente enfrentar esse momento, né, Izzy? Com certeza, Rafa. Acho perfeita a sua fala, contextualizando a partir, né, de 2016, todos os ataques e desmonte, né, das políticas que vieram sendo criadas no Brasil desde 2000 mais para 2005 para cá, né? Desde aquele do seminário, mas a gente sabe que é um ataque sistemático, um ataque por conta de uma culturalização da política, né? Hoje eu tive a oportunidade de participar do Fórum de Gestores Culturais das instituições de ensino superior e a gente teve a honra de ouvir o professor Alexandre Bulhões e ele falando, né, de como a culturalização da tese dele, né, ele falando da culturalização da política, que seria essa guerra cultural que a política virou, que é uma guerra de valores, que é uma guerra baseada no conservadorismo, e como é intencional o desmonte da cultura, né? Porque a gente sabe que o interesse é a instalação de um Estado teocrático, de um Estado, né, cerceador. Mas
é muito fundamental quando você fala assim e nomeia a Conferência Popular Territorial, porque dá esse caráter da autonomia, né, das ferramentas que nos foram dadas e digamos que estamos aí aprendendo a usá-las na última década, né, na última década e meia. E a gente toma pra gente, se apropria, né, desse sistema quando o Estado não faz a sua parte, né? Então, essa articulação que no Nordeste a gente está vendo ser de mais resistência desde 2016 para cá. Então, aí você fala, né, das conferências populares que estão acontecendo pela Bahia inteira e também na nossa região sul, litoral sul. Então, fica aí o chamado para a nossa sociedade civil organizada, principalmente quem, né, se interessa, quem está inserido dentro do campo das culturas. Fica o chamado para a nossa comunidade interna também da UFSB, essa comunidade artística e interessada nessa pauta, para também aparecer, comparecer e somar nas conferências, né? Então, amanhã, vou repetindo aqui essa informação, amanhã é dia 10 de setembro, a partir das 9 da manhã, a gente vai ter a pré-conferência popular, né, territorial de cultura. Então, a gente vai divulgar aqui no nosso IG da UFSB Extensão a sala, né, as salas que vão acontecer no Meet, não é isso, Rafa? É no Zoom. É no Zoom. Vai ser no Zoom, na plataforma Zoom. E aí a gente deixa essas informações aqui também no nosso IG, convidando, né, toda a população externa ao UFSB e interna da UFSB a participar das conferências. Rafa, tem uma pergunta que, na verdade, eu não sei se o pessoal jogou aqui no chat, mas que eu já estava super interessada em fazer sobre o curso, são as formas de entrada. Se ela vai ter entrada direta pelo SISU, como é que está a questão da migração dentro da universidade e se existem já modalidades de matrículas especiais, como é que vocês estão pensando? O curso vai começar no período 2020.3, né? Ou seja, lá começa em fevereiro pelo novo calendário, né? Por conta da pandemia. Ele já era para começar agora. Ele já está na última fase de aprovação, agora só vai passar pelo Conselho Universitário. Mas já foram aprovadas hoje pela manhã as vagas para migração, os critérios para migração. Então, assim, o curso ainda não passou no console, mas ele já tem vaga. Então, ele vai passar pelo console, que é o que está faltando, enfim, para, né, a Câmara de Graduação já aprovou o curso, já deu parecer favorável à criação do curso, dentro daquilo que a gente, né, construiu durante todo esse tempo. E então já vai ter processo de migração, tá? Então, a pessoa pode ter feito qualquer curso de primeiro ciclo, tanto bacharelado como licenciatura interdisciplinar, qualquer curso. Não tem componentes curriculares de pré-requisito, só ter terminado 80%, né, dentro lá da resolução da universidade, ter cumprido 80% do curso, ela pode já participar do processo de migração e passar para o curso de bacharelado em produção cultural, que é um curso noturno, tem 40 vagas, né? E a pessoa não se forma em um dos três eixos. Que nem eu falei eixo não é uma ênfase do curso, eles são eixos. Ele vai se formar em produção cultural, né? Que vai dar depois com a formação. Ele vai até o sindicato, né, o SATED, e solicita o DRT de produtor executivo, né? Então, porque também é uma profissão regulamentada, né? Apesar de que nem sempre as pessoas fazem a graduação para chegar até essa regulamentação. Mas enfim, é isso. Então já vai ter migração agora. A gente também, não sei se vai dar tempo de entrar no SISU já agora, no começo do ano, né? Porque eu não sei como que estão os prazos, eu não sei, mas lá
nós já estamos considerando a entrada direta também. Então, a pessoa pode entrar diretamente no curso de produção cultural, ela vai ter que cumprir alguns componentes curriculares de primeiro ciclo, optativo, por isso que pode ser de qualquer curso, porque a maioria é a formação geral mais componentes optativos, né? Então ele vai ter que, claro, a pessoa que entra direto vai ter que cumprir esses componentes, pode ser ao mesmo tempo, enfim, né? Dos específicos do curso. Então, a gente tem entrada direta pelo SISU e também a entrada por pessoas que já têm graduação, quem já tem diploma, tem também a entrada por diploma. Então, a gente, sobrando vaga de migração mais SISU, a gente também, nas resoluções da universidade, a gente tem a possibilidade de abrir vaga para portadores de diploma. Porque a gente sabe também que tem muita gente que trabalha como artista e quer uma formação de produção cultural na região e já tem outra graduação. Como não tinha uma graduação em artes, fez geografia, fez filosofia, fez outro curso, e tem esse interesse. Então, a gente também vai abrir, né, para a pessoa não voltar para o Enem e fazer primeiro ciclo, ou então entrada direta no segundo ciclo, né? Ele também pode entrar direto se tiver vaga disponível, fora os processos seletivos, assim também. E também por transferência, né? Transferências de outras instituições de ensino superior também a gente vai receber transferência, né? Não exatamente do mesmo curso, mas pode ser também de curso correlato, né? Que tenha uma certa equivalência. Então, a gente também vai ter todas essas possibilidades. Ontem eu fiz uma live com o pessoal do CEP, né? De Ilhéus, um curso técnico já também para falar sobre o curso, e saiu lá uma proposta de construir um processo de avaliação sistemática processual de estudantes do curso técnico de teatro durante os 3 anos de formação, para que isso também seja um processo seletivo para ingressar no curso de produção cultural. Porque o pessoal está muito interessado em fazer o curso de produção cultural, quer dizer, já fez o técnico em teatro, né? E o produtor, o curso, ele tem essa perspectiva. Ele não é um curso de formação só artística, né? Então, ele é de produção executiva para todas essas áreas que a gente falou, mas ele vai dar ideias, né, de noções básicas de iluminação também, coisas técnicas, porque às vezes o produtor precisa contratar um iluminador, né? Mas como que ele vai contratar um iluminador se ele não entende nada de iluminação? Então, a gente vai ter as noções básicas de iluminação, né? De iluminação para situações comunitárias, para situação de palco, para desfile de moda, para exposição. Como é que você organiza a luz? Como é que você, né, pelo menos uma noção básica. Depois, se a pessoa quiser seguir e estudar mais iluminação, tornar-se um iluminador, ótimo também, mas o curso vai dar noções básicas de design gráfico, de divulgação, de ferramentas, né, de computação gráfica. Então, coisas assim básicas que são importantes para um produtor, né, sonoplastia, enfim, coisas nesse sentido também, né? Perfeito, Rafa. Muito bacana, assim, as múltiplas possibilidades, né, de entrada no curso, pensando mesmo em realidades e sempre muito diagnosticado na região, né, no território. Isso é muito importante. E eu falo isso com propriedade porque sou alguém daqui, nascida, criada, sou cantora, compositora e preciso viver, como você fala, assim, essa coisa do faz tudo e, na verdade, a gente também não se aprofunda muito em nada. Então, é uma demanda mesmo existente. A gente que faz parte dessa, que a gente chama, né, a cena artística cultural, fica muito feliz, é muito contemplado mesmo, tanto pelos eixos quanto pelas compreensões sistêmicas mesmo de onde a gente está, e é com todo esse zelo e cuidado que a gente espera assim, se espelhar mesmo nesses trabalhos dessa coordenação, né? Pensando isso para além, né, das chamadas áreas das artes, né? Mas que a gente consiga ter essa compreensão
em todos os campos, em todos os centros de formação, seja das exatas, das ciências, das tecnologias, da saúde, que tenha essa relação íntima com os territórios, né? Então, o curso de bacharelado em produção cultural é um verdadeiro exemplo dentro da UFSB, desde a sua construção, né? Então, mais uma vez aqui pontuando o quão especial, mas muito mais do que especial, é necessário, né? O quão necessário é a gente se referenciar nos territórios como espaço de formação, mas não só para colher, né, dados, mas também para inseri-los mesmo no processo de produção de conhecimento, desde as nossas bases. Eu estou tentando dar uma olhada aqui no chat, se o pessoal mandou alguma pergunta ou algum comentário, porque a gente Tem uma já coisa que eu está acho que é finalizando. interessante de falar, Sim, que é sobre uma ideia do curso, e aí eu acho que a gente conta, né, com a coordenação totalmente, e fico muito feliz que essa coordenação tenha saído, né, porque eu acho, eu disse isso ontem na live lá no CEP, nós somos uma universidade pública, é nosso dever reconhecer, né, os saberes que a nossa região tem, a gente precisa reconhecer isso, é nossa obrigação, não é nada, não é por nada, é porque a gente tem essa obrigação, né? Nós somos servidores públicos, a gente tem que responder a isso sim, né? Então, a gente conta muito com a coordenação para isso, que a ideia também é criar uma espécie de incubadora de coletivos de produção. Porque a gente também precisa construir uma produção que seja uma produção sustentável. E você comentou um assunto interessante, que é o seguinte, eu tenho que fazer tudo. Às vezes você não pode contar com a colega, porque ela está sozinha também fazendo tudo. Então, se você faz parte, se a gente consegue criar, né, possibilidade de um coletivo de produção que ajuda na produção de várias artistas, né, colaborativamente, com modelos que sejam modelos financeiros e adequados, mas alternativos ao que a gente tem aí, né, sem reproduzir a exploração, sem pedir para o colega fazer de graça, né? Mas que seja um trabalho coletivo, no sentido de que também você não vai despender, você vai fazer uma parte do processo, né? Isso vai ser feito no coletivo e então essa é um pouco essa ideia da gente construir também incubadoras uma incubadora de coletivos, identificar coletivos de produção que já existem, no sentido de aprender com as experiências que existem, mas também trocar e fazer incubação de outros coletivos. Então a gente tem algumas experiências, né, de mulheres que se organizaram para fazer um carnaval durante 2 anos em Ilhéus, né, que se constituiu um pouco assim, a partir das experiências delas, elas criaram um coletivo. Mas para esse coletivo ter mais força, ele precisa ter outros trabalhos que volte tudo para o coletivo. Como fazer isso? Né? Então, é um pouco essa ideia. O espaço da universidade é para isso, para a gente também, já que a gente estuda isso, segue, né, esse processo, é como a gente pode qualificar todo esse rolê da produção cultural, né? De como construir uma prática coletiva, sustentável, participativa, colaborativa de produção. Então, se é que a gente tem alguma contribuição a dar, acho que essa é uma contribuição importante. E a coordenação, nossa, vai ser ótimo. E a gente também vai ter um espaço para coordenação como um espaço como uma incubadora mesmo, um espaço para estágio dos nossos alunos,
né, que a gente possa também criar uma produtora, uma empresa júnior, mas não uma empresa júnior para prestar serviço e os alunos que estão, né, e pensar financeiramente para a empresa júnior. Para a empresa júnior se fortalecer sozinha, mas para pensar o coletivo de produtoras e produtores da região, né? Nesse sentido, assim, é o que a gente pensa assim, sobre o curso. Que bacana. Assim, todas as vezes que eu vou ouvindo vocês falarem sobre o curso, os olhinhos brilham, assim, brilham mesmo. A incubadora é realmente um pulo do gato, digamos assim. Acho que dialoga com essa preocupação de não ficar só no diletantismo, né? Da gente tá só no território colhendo informações para fazer um curso referenciado no território, mas já mostra de cara que há um interesse prático de intervenção, né? Então, estamos aí, sim, para discutir sobre a incubadora, sobre estágios de vivência, sobre né, a questão do PPC e da acreditação de extensão, e eu acredito que está bem mais adiantado já essa conversa dentro de produção cultural do que em outros talvez, né, outros cursos. Então, nos referenciamos nesse curso, estamos felizes que o curso também se referencia na coordenação como um espaço institucional parceiro de ampliação mesmo do projeto. E vou começar aqui a me despedir, porque estamos nos últimos 10 minutos. Acho que tem uma pergunta da Liz. Tem? Ah, ótimo. Oi, Liz. Oi, Liz. Rafa me ajudando aqui a moderar. Obrigada, Rafa. Então, a Liz Campos, maravilhosa, dançarina de Ilhéus, ela está fazendo a pergunta: pode migrar a partir das licenciaturas também ou só dos bacharelados? Ela perdeu essa parte, pede uma explicação. Pode sim, pode migrar de qualquer curso. Pronto, então qualquer curso dentro da universidade, né? Foi montada a grade, né, Rafa, com um respeito a essa primeira formação, né, do primeiro ciclo. Então, achei fantástico isso também, porque se a universidade tem essa proposta de um currículo aberto, dos estudantes e das estudantes irem montando o seu currículo, é nada mais do que coerente de que se valore tudo o que foi construído, né, ou a maior parte da trajetória desse estudante. Então, o curso de produção cultural também vem com essa preocupação de ser acessível até para a comunidade interna, né, da UFSB. E Rafa, mais uma vez eu te agradeço. Você é nossa referência aqui. Nós também sentimos de você todo esse respeito que você sempre demonstrou pela classe artística, pelas comunidades tradicionais, pelos saberes, pelas ciências dos povos. E tá aí o resultado desse trabalho, né, nesse curso de produção cultural da UFSB. E a gente convida vocês que estão aqui participando da nossa live, que falem desse curso, que propaguem ele, que venham fazer, né? Tô vendo aqui vários agentes culturais aqui que eu conheço na nossa live. Vamos participar das conferências territoriais, certo? São conferências populares. A gente está legitimando a nossa autonomia de lançar mão dos próprios mecanismos que o Estado brasileiro nas últimas 2 décadas veio construindo. E a gente está dizendo com todas as letras que não abre mão, independente do atual governo federal ignorar, né, todo o sistema que já existe no Brasil. Então, esse bate-papo é muito importante. Que bom que ele vai ficar gravado aqui no nosso feed da UFSB Extensão. Esses diálogos, a gente pretende sistematizá-los e transformá-los em um relatório final que vai ficar como um banco de memórias e banco de dados para que a gente vá engordando
esse caldo para escrever as políticas de cultura, de extensão da UFSB, e que também seja banco de memória para discussão da incubadoras, dos estágios, enfim, porque a gente está recebendo hoje Rafa, mas a gente também, que é um professor universitário, mas a gente também tem recebido em nossas lives mestras e mestres de ofício, né, pessoas da nossa comunidade externa, porque a gente quer criar esse banco de informações e de memórias que subsidiem os trabalhos da coordenação e referenciados principalmente no nosso território. E então, muito obrigada a todo mundo que está presente aqui hoje. Continuem acessando o IG da UFSB Extensão. A gente está tendo várias séries de live, né? Tem as lives sobre os atores e as atrizes da extensão na UFSB. A gente tem lives com os mestres e mestras. Também estão acontecendo outras lives falando dos projetos, né, de extensão da UFSB. Então, acompanhem aí o nosso IG. E boa noite, Rafa. Boa Boa noite a todo noite. mundo que tá aí. Tenha um restinho de quarta-feira abençoado, certo? Oxalá quem guia. Obrigado, Isa. Obrigada.